Olá, seja muito bem-vinda! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a inteligência emocional na maternidade. Eu sou o psicólogo Evandro Lai. Ficando até o final desse vídeo, você vai receber diversas dicas aqui para não cair nas ciladas e armadilhas do seu emocional neste processo de educação dos seus filhos. Agora, para a gente falar desse assunto, é importante eu dizer que, na minha opinião, não existe outra coisa mais ambígua neste mundo do que a maternidade. Um momento da vida da mulher, onde ela vivencia muitas coisas maravilhosas, sentimentos muito diferentes e um amor realmente incomparável pelo seu pequenino. Porém, a gente sabe que é um momento que conta com muitos desafios psicológicos, porque existe uma enorme transformação, não somente no corpo da mulher, mas também em seu psicológico. É comum a gente dizer que quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. E é verdade, porque aquela mulher, ela nunca se deparou com aqueles desafios da maternidade, que agora ela precisa aprender a lidar. Agora, como se não bastasse as mudanças psicológicas, existe também toda uma questão hormonal no puerpério. Então, depois que a criança nasce, as mulheres elas enfrentam toda uma oscilação hormonal que também vai influenciar, vai afetar esse momento da vida da mulher e ter uma influência muito grande sobre o seu psicológico. Além disso, nós temos questões ligadas ao passado de todo ser humano. Todos nós fomos criados de determinada maneira, algumas pessoas de uma maneira mais fácil, com uma vida um pouco mais tranquila, com uma infância mais feliz. Outras pessoas enfrentaram muitos desafios na infância. Mas não importa o que você tenha vivido, o fato é que você vai sim trazer para a educação do seu filho, de alguma maneira, alguma influência que você teve lá na sua infância. E até mesmo a visão que você tem de casamento na chegada de uma criança é aquilo que você vai vivenciar possivelmente dentro do seu lar. As referências que você tem com certeza vão ser um desafio para você nesse momento da maternidade também. Mas, como se não bastasse tudo isso que eu estou falando, a mulher ela precisa se confrontar consigo e ela precisa deixar de lado hábitos, desejos e gostos, como por exemplo, aquela vontade de dormir um pouquinho até mais tarde, ou quem sabe de ter uma noite contínua de sono. Todas essas coisas vão ser profundamente transformadas pela chegada de uma criança. Temos ainda as questões externas à mulher. O cenário de vida no momento da maternidade também é muito importante. Se existe um marido que é participante, ajudador, colaborador, se existe uma situação financeira que está favorável para aquele momento de vida, se aquela criança foi planejada ou não foi planejada, se existe uma família ao redor apoiando, como sogro, sogra, se o relacionamento com essas pessoas é bom, se existe a presença ainda do pai e da mãe desta mulher, todas essas questões são questões fundamentais e que vão afetar, sem dúvida nenhuma, o emocional daquela mamãe que está ali desbravando esse momento de vida. Agora, todas essas questões que eu estou colocando aqui não é para te desanimar de forma alguma, mas é para mostrar a complexidade deste momento da vida de uma mulher. E é por esse motivo que a inteligência emocional é uma habilidade extremamente importante para que você consiga administrar todas essas situações. Agora, sempre quando eu digo aqui sobre inteligência emocional, eu gosto de lembrá-los que a inteligência emocional pode ser resumida em 3 palavras, onde a gente entende que a primeira delas é o autoconhecimento. Conseguir navegar pelas suas emoções, entender os seus processos internos é fundamental. A segunda palavra é o autocontrole, capacidade de você transformar tudo isso que você está sentindo. E também a empatia, para que você consiga ter uma leitura adequada, correta e saber lidar com as emoções também das pessoas que estão ao seu redor. Para a gente conseguir explorar bem esse assunto, é importante a gente então fazer as análises a respeito de cada uma dessas 3 etapas.
Quando a gente fala de autoconhecimento, você precisa se lembrar de como foi a sua infância e entender se você não está apenas reproduzindo comportamentos lá que os seus pais tiveram com você e agora na maternidade, na educação do seu filho. Pode ser que muitas atitudes que os teus pais tomavam não caiba mais para essa época, para esse momento de vida que você está. E sempre é muito importante a gente lembrar também que nós recebemos influências religiosas, nós recebemos influências culturais, nós recebemos influências, inclusive, dentro de um contexto financeiro que nós tivemos lá no passado. Será que aquilo que você faz hoje pelo seu filho visa de alguma maneira reproduzir ou até mesmo compensar algo que você não teve? Tudo isso faz parte desse processo de autoconhecimento, porque as cobranças que você tem a respeito das suas condutas com seu filho podem estar pautadas nessas referências que você traz lá de trás. E como eu já mencionei, até mesmo o tipo de relacionamento que a sua mãe tinha com o seu pai ao longo da sua formação, da sua infância, pode estar sendo reproduzido agora por sua parte, dentro do seu casamento, com a chegada do seu filho. E pode ser que você esteja enfrentando alguns desafios dentro do seu casamento justamente por causa dessas referências. Então, você precisa fazer uma autoanálise para saber quais foram as influências que você teve lá da sua família primitiva e que agora estão se manifestando na maternidade. Dentro desse contexto do autoconhecimento, é muito importante você saber a respeito da sua personalidade. Você já se deu conta de que você tem padrões de comportamento e esses padrões estão sendo reproduzidos agora na maternidade como em outros momentos da sua vida? Mas será que esses padrões, eles são de fato realmente assertivos? Será que esses padrões, eles são saudáveis neste momento? Pode ser que você tivesse um padrão de comportamento que até pudesse se ajustar a outras situações da sua vida, mas que agora, na maternidade, esses padrões de comportamento podem não estar te fazendo muito bem, ou até mesmo fazendo bem para o seu bebê. E dentro desse tópico ainda de autoconhecimento, existem duas coisas importantes, que é você reconhecer os seus sentimentos, as suas emoções ao longo do seu dia e ao longo dos seus dias. E além de reconhecer, saber fazer uma diferenciação. Será que você está angustiada porque você está com sono? Ou será que você está irritada? Será que você está de alguma forma impaciente? Ou será que você só está com fome? Será que você está preocupada por não conseguir entregar o melhor para o seu filho? Ou será que existe uma cobrança dentro de você a respeito, quem sabe, da sua vida profissional que precisou desacelerar justamente por causa da maternidade? Então observe a complexidade de situações que precisam ser analisadas dentro de você. Tudo isso faz parte deste arcabouço do autoconhecimento e é fundamental para que você saiba manejar a maternidade de uma maneira muito mais eficiente. Seguindo aqui para o autocontrole, talvez uma das etapas mais difíceis deste processo de inteligência emocional. O autocontrole, ele é compreendido por esta capacidade que você tem de priorizar sentimentos, de você conseguir fazer uma diferenciação, mas conseguir atribuir um peso a cada um deles, não se deixando levar pelos impulsos apenas. Você fazer uma análise racional a respeito de tudo que está acontecendo e entender a necessidade de lidar com a sua frustração. Ter autocontrole é você saber prorrogar prazeres, saber adiar benefícios em prol de um bem maior. É você agora se privar e abrir mão de algumas coisas para que você então dê conta daquilo que aquele momento está te pedindo. Um exemplo disso é o sono, já mencionado aqui, que muitas vezes é uma coisa que afeta demais este momento, principalmente das mães de recém-nascidos, que ficam muitas noites acordando nas madrugadas, muitas horas em claro, cuidando dos seus pequenos e acabam não conseguindo ter um sono de qualidade. E aí a gente vai ter uma afetação muito grande no emocional da mulher por causa disso. Mas você ter aquela consciência de que é um momento passageiro, fazer uma análise de que você precisa suportar aquilo para um benefício maior, que é a saúde do seu filho,
Então tudo isso vai te ajudar a se controlar, a dominar esses seus impulsos, essas suas emoções. E aqui está uma coisa importante a ser dita. Existe uma diferença entre uma mente imatura e uma mente madura. Se você pegar uma criança e comparar com sua mãe, você vai perceber que a criança ela não tem uma visão do todo. E não estou falando só de recém-nascido, estou falando de crianças de 8, de 10 e quem sabe 12 até 14 anos. Mas essas crianças, os jovens, eles têm uma visão muito mais centrada em si mesmos. Enquanto que os adultos, eles têm uma visão mais preocupada com o bem comum, com outros elementos que estão além da sua própria experiência. E isso nós chamamos de responsabilidade. E é justamente esse momento da maternidade onde se evidencia muito mais esta maturidade da mente feminina. É muito comum ver mães que não têm uma maturidade tão grande e acabam priorizando a si mesmas, fazendo com que seus filhos não tenham cuidados talvez tão adequados. Agora veja como esse assunto da inteligência emocional é um assunto muito importante na maternidade, porque isso vai garantir o bem-estar da mãe, mas também do bebê. Para te ajudar com essa questão do autocontrole, eu ainda preciso dizer que você não pode se deixar inundar pelo desespero. É muito comum, devido à quantidade de tarefas, a quantidade de coisas que se tem para fazer, o medo de errar. Muitas mulheres se deixam inundar pelo desespero. Às vezes, quando não tem a ajuda de um marido, de um companheiro que esteja ali colaborando na divisão das tarefas, é muito comum algumas mulheres se desesperarem. Então tome cuidado para que esse desespero não tome conta de você. Entenda que é um momento passageiro e que você vai dar conta, de que você vai conseguir superar todas essas dificuldades e desafios da maternidade. É muito importante que você faça uma reflexão constante a respeito de tudo que está acontecendo, não agindo apenas por impulso, mas sempre esperando para refletir. E aliás, existe esta grande diferença entre as pessoas que tomam decisões mais assertivas e as pessoas que são muito mais impulsivas. Isso tem muito a ver com o tempo de reflexão que você gasta antes de tomar uma atitude. Então, que você gaste esse tempo fazendo reflexões a respeito das suas emoções, a respeito do que você deve e não deve fazer, porque isso é de crucial importância. E como eu já disse aqui, uma terceira questão bastante importante na inteligência emocional tem a ver com a empatia. E se nós estamos falando aqui de um relacionamento entre uma mãe e um filho, é claro que espera-se que exista um alto grau de empatia. É muito importante que a mãe saiba fazer uma leitura a respeito das emoções, dos sentimentos daquela criança. Às vezes a gente vê na internet alguns desses memes onde se coloca uma criança com uma frase: eu só estava com cócegas no pé e minha mãe me deu banho, ou minha mãe me deu de mamar. E às vezes é justamente esse tipo de coisa que acontece. Existem algumas mulheres, algumas mães, alguns pais que olham para as crianças e não conseguem interpretar muito bem aquilo que a criança está sentindo, justamente pelo fato de a criança não falar. Existe uma dificuldade às vezes de comunicação, mas é importante que você faça uma leitura e busque compreender não aquilo que você acha que o seu filho precisa, mas entender quais são os sinais que ele dá nas mínimas coisas, seja na expressão facial, seja nas atitudes, às vezes na própria força com que eles fecham os punhos, no balançar das pernas. Todos esses elementos podem te dar indícios a respeito daquilo que o seu filho precisa. Agora note o quanto isso é importante, mas se a gente vai seguindo numa idade mais avançada das crianças, também é de extrema importância você ter empatia, porque muitas vezes os pais acabam aplicando uma punição, acabam brigando com os filhos sem necessariamente validar a emoção dos filhos, mandando a criança parar de chorar, mas todo ser humano tem o direito de manifestar as suas emoções, o que é diferente de fazer uma manha, uma birra, um escândalo.
Claro, mas manifestar as suas emoções, chorando, deixando cair lágrimas, isso faz parte e é legítimo da vida dos seres humanos. Portanto, você precisa aprender a legitimar esses sentimentos. Isso tem muito a ver com a empatia que você tem pelo seu filho. Não é porque você está irritado, não é porque você está incomodado, não é porque você gostaria de talvez silêncio, de menos bagunça, que você precisa pisotear os sentimentos da sua criança. Então, note a importância de você desenvolver essa habilidade, que é fazer uma leitura a respeito do sentimento do outro. Ao fazer isso, é necessário que você tenha esse autocontrole, tenha um conhecimento a respeito de si mesmo para conseguir gerenciar essa situação tão caótica que acontece na maioria das famílias que possuem crianças pequenas. Agora veja como esse assunto é longo, extenso, existem muitas variáveis, mas eu espero que você neste vídeo tenha conseguido abrir a sua mente, ter uma visão um pouco mais clara a respeito da importância da inteligência emocional e não somente ter uma consciência, da necessidade da inteligência emocional, mas que você também tenha aprendido aqui alguns recursos para que você consiga explorar e aperfeiçoar a sua inteligência emocional também. Agora, como sempre, eu quero pedir para você deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, porque é muito importante. Também, caso você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para você ficar por dentro dos novos conteúdos. E faça o seu comentário. Você está enfrentando esses momentos difíceis da maternidade? Foi difícil para você se tornar uma mãe? Você ainda está enfrentando esse momento? Ou será que você tirou tudo isso de letra, hein? Agora também vou pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque quando a gente compartilha informação, a gente promove libertação. Então eu vou ficando por aqui, a gente se encontra aqui no próximo vídeo do meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau!